Você também está aí na área. Lembrando de ontem, né? Nós havíamos quase aí, faltando aqui uns 20 minutos, 25 minutos, iniciamos sobre variância, que a variância ela é uma medida estatística que ela vai mostrar o quão, né, que os dados oscilaram, ou o quão longe ele está aí do valor médio analisado. E a variância, não lembro se eu falei, mas na indústria a variância ela é usada bastante para analisar aí informações de produção. Então, vocês no terceiro módulo vão ter a matéria de produção, e aí tem cálculos, né, de produção. Eu não sei quem vai ser o professor, como é que vai trabalhar, mas alguns professores também acabam usando algumas medidas estatísticas para fazer esse cálculo. E claro, o aluno que depois quiser fazer engenharia da produção também pode se deparar aí com essas questões de variância, porque quando você tem a análise de produção ou a análise da qualidade, também passa aí pelo critério da variância. Bom, eu tinha dado esse exemplo, tá? Eu vou até colar aí a fórmula, peraí, que eu tô com o unicórnio colado, deixa só eu apagar. Aqui, ó. Eu vou colocar a fórmula aí para vocês, quem não anotou, né, ontem, mas o slide também eu acho que ficou disponível. Boa noite, Adriana. A fórmula tá aí. E aí eu dei esse exemplo que mostrava, ó, 3 competidores de skate. Então, cada um aí teve a sua nota. O competidor A, 753, o B, 546 e o C, 447. E aí, eu falei de algumas regras ou alguns passos para poder desenvolver essa conta. Primeiro deles, que precisa fazer a média dos valores. Então, antes de começar a jogar na fórmula, você precisa localizar a média. Eu até citei, né? Tipo, se alguém consegue fazer já direto a média, tranquilo, pode fazer, sem problema nenhum. Até porque, né, eu mesmo olhando aqui, dá para fazer direto aí, pelo menos esses valores que estão mais redondos e mais fáceis de trabalhar. Mas cada um tem a sua forma, e até porque para ficar mais fácil também, ó. Então, fazendo a média, tá? Primeiro aqui por competidor, competidor A, 7 mais 5 mais 3 dá 15. E aí dividido por 3, porque lembrando que a média, né, é o somatório do xi, que são os valores, ó, xi, e dividido por n, que é a quantidade de números que a gente tem. Então a gente tem 3. Competidor B, mesma regra. 5 mais 4, 9, mais 6, 15, e aí divide por 3 dá 5. E o competidor C, 4 mais 4 mais 7, que dá 15, e também divide por 3, porque são 3 números. De boa, então, essa parte eu acredito que vocês não tenham dificuldade, até porque eu comecei justamente falando de moda, média, mediana, para que esses outros conteúdos ficassem mais fáceis, porque nem todos às vezes lembram de fazer isso, ou ouviram isso. E aí a gente vai jogar cada valor da média na fórmula, claro, baseado aí no seu respectivo competidor. Que aí foi aqui que a gente parou ontem. Primeiro competidor, fazendo a variância, né, do A. O valor dele, deixa eu só ver, tá. A nota era 7, era 5, era 3. Então, isso aqui que eu mostrei ontem, eu falei, você pega o valor da média, que deu 5, ó, o 5 está igual aqui em todos, porque é uma média só para cada análise aí de dados. Então fica 7 menos 5, que dá 2. 2 elevado ao quadrado, não esquece... eu fui muito longe. Não esquece que o elevado ao quadrado está fixado na fórmula, não vai mudar, então não se preocupa, né, com mais ou menos números, ele não vai mudar, ó. 7 menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 5 menos 5, 0. Então, não precisa nem fazer elevado ao quadrado. E 3 menos 5 dá menos 2. E eu falei que quando o número é negativo e você faz ao quadrado, ele vai passar positivo. Então, ficou 8 dividido por 3,
que deu 2,667 ou 2,67, depende aí do seu arredondamento. Até aí dúvida? Alguém quer perguntar? Ou não? Então tá, Matheus deu ok ali. Cadê a Laiane? Cadê a Tainá? Não, a Tainá tá aqui. A Tuane. Tuane não entrou. A Giovanna Valone também não entrou. A Kátia não entrou. Ó, pega esse link aí que eu vou deixar. Posta no grupo do WhatsApp. Fala assim, ó, quem não tiver conseguido entrar na reunião, acessa por aí que vai. Matheus, eu vou colocar aqui, ó, e você cola lá, por favor, ou alguém cola. Dedo mais rápido do oeste aí, copia e cola. Bom, segundo competidor, mesmo critério que a gente vai usar. Ó, vou pegar o XI, que é o valor da nota dele, e vou subtrair pela média. Lembrando que a média a gente calculou, deu 5 em todos, então, de boa. E aqui embaixo é o N, que é a quantidade de números que a gente tem. Então, competidor B, tá aqui, ó, a variância do B. Primeira nota 5, então 5 menos 5, 0. Não tem elevado ao quadrado. O segundo, 4 menos 5 dá 1. Elevado ao quadrado, que também dá 1. Dá menos 1, né? Mas elevado ao quadrado fica positivo. 6 menos 5 dá 1 também. Elevado ao quadrado, dá 1. E aí 2 dividido por 3, que dá 0,667. 0,67, tanto faz. Eu já tô vendo que vai ter gente falando que deu errado, e aí quando for ver é por causa do arredondamento, mas na verdade tá certo, tá? Pode usar 3, pode usar 4 casas, pode usar 2. Em estatística, usar 3 aí tá bom. Competidor B, que a gente tinha falado. E o competidor C, que foi o único que eu acho que eu coloquei aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Que é o 4, 4 e 7. Então, ó, 4, cadê a fórmula? 4, 4 e 7. Então, 4 menos 5 elevado ao quadrado, né? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 4 menos 5 também dá 1. E aí, 7 menos 5 dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Lembrando, né? Ó, 2, chapeuzinho e o 2 que é o quadrado. Ou, se você tem a outra calculadora, 2xy, chapeuzinho. Ou, se você tem a calculadora do celular, 2, o quadradinho com o outro quadradinho em cima, e aí é o 2. Qualquer um deles dá 4. Tranquilo, né? E aí a gente, acho que eu parei aqui nessa parte. E agora, eu vou falar para vocês sobre o desvio padrão, porque ontem eu não abordei o desvio padrão. Ninguém perguntou nada, então tá tudo tranquilo, porque isso é muito fácil. Desvio padrão. O desvio padrão, a Tainá deu joinha, ele é a medida que a gente tem, olhando a variância, de quanto aí, a variância ela mostra, né, o quanto os dados eles estão oscilando, e o desvio, ele, para você localizar, é você fazer a raiz quadrada da variância. Só isso. Tipo, não tem fórmula, não tem nenhum mistério aí para se fazer. Desvio padrão, ó, raiz quadrada da variância. Claro, né? Tipo, então é só eu pegar aqui a calculadora e colocar a raiz quadrada no resultado e já era? Sim. Contudo, se você errar a variância, o que vai acontecer? Você vai errar o desvio padrão. Então, ó, eu vou pegar com base nesses que eu acabei até de fazer, tá? Ó, a formulazinha aí, ó. Desvio é a raiz quadrada da variância. Vou pegar com base nesse que eu acabei de fazer, ó. O competidor A deu 2,667. Quem não acredita pode voltar aí o slide, porque eu fui colando também as respostas já para poder aproveitar aí, né? As perguntas. Eu vou colocar aqui o A de novo. Então, a resposta deu 2,667.
Aí você vai fazer a raiz quadrada de 2,667. É só você apertar o botãozinho da raiz, que ele tá sozinho aí. Aí coloca o 2,667 e ele dá 1,633, aí tem 0,9 e tal. Continua, mas você pode trabalhar aí só com 2 ou com 3 números. Só isso. O B deu 0,667. Também colei aí o B para vocês, mas vou colocar de novo o B. E aí, de novo, você faz a raiz quadrada do resultado e vai encontrar desvio padrão de 0,817. E o C, que é 2, deu 2 aí, cadê aqui o competidor C? Ó, 2. E aí faz também a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, 1,414. É só. Agora vocês já estão aptos para fazer os exercícios. Alguém quer perguntar sobre esse do desvio? Ou não? Nada. Pode falar, Thaís. Thaís Pereira. Prof, desculpa, eu não consegui entender. Qual? É esse desvio padrão. Uhum. O desvio padrão, a gente está vindo, né, do cálculo da variância. Observando o cálculo da variância, nós temos o resultado, e aí no resultado você só vai fazer o cálculo da raiz quadrada daquele resultado que você encontrar. Então, você achou o valor, você vai lá e só faz a raiz quadrada. Não tem, tipo, nenhuma outra forma ou uma outra análise que você faça, entendeu? O desvio padrão, ele mostra aí, junto com a variância, essa questão do desvio dos valores, tipo, quanto que o valor aumentou para mais, quanto que o valor aumentou para menos. É claro que a gente está trabalhando com poucos números, mas se você tivesse, temperatura, quanto que durante o ano lá a temperatura ela foi oscilando, aí pega um dia que faz mais calor, acho que foi ontem, sei lá, mas agora tá ficando de manhã, né? Às vezes aqui fica meio neblina, e quando vai mais tarde fica calor, e depois de umas 4 e pouca para 5 horas já a temperatura oscila. Você pode usar o desvio padrão para ver o quanto que a temperatura foi aí, digamos, tendo os picos ou tendo aí as suas baixas. É isso. Beleza? Aí é só fazer a raiz quadrada do resultado. Ó. Esses resultados eles estão baseados nisso aqui. Ó. Deixa eu voltar. Olha lá. O C, deixa eu limpar aqui essa bagunça. O C, o resultado deu 2. Aí a gente fez o desvio padrão em cima do 2. Olha aqui. Ó. Só fazer a raiz quadrada e pronto. Fazer o exercício para você poder pegar são 3 exercícios. Para cada um, cada pessoa, você precisa analisar aí a variação dos dados. Então, ó, observe a nota de 3 alunas, nesse caso, e realize o cálculo da variância do desvio padrão. E aí, qual que teve a maior regularidade? Aqui, depois eu vou falar, mas quando vocês fizerem o resultado, porque aquele que oscilou menos, né, que o resultado deu menor diferença, é o que teve a maior regularidade. Então, a gente tem a Natália 1098, a Bruna 876 e a Joana 101010. Portanto, pode começar. Eu vou dar o tempo para vocês fazerem, eu vou parar a gravação e aí eu começo depois, eu retomo em cima disso.